Meus queridos irmãos e irmãs, vocês durante esta novena já têm escutado muitas vezes a mensagem da palavra de Deus e sobre o tema que nós estamos celebrando este ano. Além dos padroeiros, é sugerido que se lembre de São José, que estamos celebrando um ano chamado Josefino, porque o Papa Francisco achou por bem, durante todo este ano, evidenciar este grande homem, o exemplo de pai e de todos os pais, e exemplo de homem trabalhador, honesto, e tantas outras virtudes. Por essa razão, este ano os festejos estão tendo sempre uma pincelada sobre São José, para nos lembrar do papel que ele tem por trás da sua grande humildade na história da salvação por seu pai de Jesus aqui na terra. Muita gente pode se perguntar como se dá essa questão da paternidade de José, de modo que Jesus, sendo Deus, e na Bíblia se escuta em todo momento e se lê que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito, o primogênito, e também se chama José, o pai adotivo de Jesus. Mas não é uma adoção simplesmente, é um papel fundamental de Jesus, de José, melhor dizendo, na vida de Jesus. Porque Jesus, ele tem duas naturezas e é o único ser que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E por muito tempo houve certas heresias para separar estas duas naturezas, porque Jesus, sendo homem, não pudesse ser Deus, e Jesus, sendo Deus, não pudesse ser homem. Mas a natureza humana de Jesus se faz e faz de Jesus verdadeiramente homem, em nada diferente dos outros, apenas só porque Jesus não teve pecado. Esta é a diferença de toda a humanidade. Mas Jesus, sendo verdadeiramente homem, ele também é verdadeiramente Deus. E Jesus, sendo verdadeiramente Deus, não se diminuiu em nada do ser divino que ele é. E Jesus assumiu essa paternidade de tutor, protetor e guarda da família de Nazaré. Nisto ele deu uma imensa contribuição para a história da salvação. Porque apesar de Jesus ser Deus, ele também era homem. E eu já disse que só difere da humanidade o ser divino de Jesus, que ele como homem não pecou. E todo o processo de gravidez, gestação, nascimento, foi como, tirando que foi pela ação do Espírito Santo, sem o ato sexual,
do casal. Tirando isso, todo o processo aconteceu na total normalidade de uma vida humana, gerando-se no ventre de uma mãe. A princípio, José ficou muito perturbado, porque ele estava noivo de Maria e não tinha ainda casado, e soube que Maria estava grávida, e ele pensou: certamente fui traído, vou deixá-la em silêncio. Por quê? Porque se José dissesse que terminaria o casamento com Maria, e se soubessem o motivo do término do casamento, Maria seria apedrejada com a criança no ventre e morta pelo fato de ter contraído, de ter concebido sem casar-se. Mas José, porque um homem muito prudente e temente a Deus, e Deus conhecendo o seu coração, assim como enviou um anjo a Maria, que ela seria mãe do Salvador, também enviou a José em sonho o anjo para dizer para ele as razões pelas quais ele deveria aceitar ser marido de Maria sem a deixar, porque era a obra de Deus se realizando em sua vida. E José prudentemente aceitou casar-se com Maria daquela forma, e assumiu as consequências antes de que a sociedade tomasse conhecimento pela fé do que estava acontecendo, e assumiu o risco da morte, tanto dele como da esposa e da criança. Aceitou casar com Maria e ser o pai adotivo de Jesus. Mas Jesus, ele cresceu, e ele não cresceu de maneira que ali se manifestasse a sua divindade, a ponto de que tudo que nós sabemos hoje de Jesus, através dos seus poderes divinos, acontecesse na sua infância. José precisou ser ensinado os primeiros passos. Jesus precisou ser ensinado os primeiros passos. Jesus precisou ser ensinado as primeiras palavras. Jesus precisou olhar para o exemplo do seu pai na vida ética e moral. Jesus precisou observar, a exemplo do seu pai, a sua vida de trabalho. E Jesus foi aprendendo com o seu pai a raspar manualmente as primeiras madeiras para a construção de móveis como portas, janelas, bancos, cadeiras, etc. Porque uma das virtudes de José era um homem trabalhador, e que ensinava o seu filho, na paciência de um pai, os primeiros passos para ter um filho que pudesse observar o exemplo do seu pai para o trabalho diário. José ensinou a Jesus as primeiras letras da palavra de Deus, para que ele tivesse, mesmo sendo Deus, mas como não se manifestava de uma maneira explícita, ele precisava caminhar junto com seu pai. José ensinou a Jesus a andar
os primeiros passos em direção aos templos, às sinagogas, e Jesus foi ensinado por José a escutar dos rabinos as primeiras palavras a respeito do seu Pai, que é Deus. Jesus observou no seu pai a paciência de um esposo, a amorosidade de um esposo, de um marido. José ensinou a Jesus, na prática, como se deveria um comportamento de um homem diante das dificuldades, para que ele pudesse aprender a dialogar com as adversidades que ele pudesse encontrar pelo seu caminho. José ensinou a Jesus a ser obediente. José ensinou a Jesus a olhar para os mais pobres, oprimidos, os marginalizados. Por esta razão, Jesus não deixava que aqueles voltassem sem o que eles necessitassem. José teve a delicadeza, a paciência e a audácia de ensinar o Filho de Deus os passos da humanidade, porque Jesus, sendo Deus, ele sabia como ser Deus, mas sendo homem, deveria saber como ser homem. E José foi o grande exemplo de pai para o ensinamento da vida humana de Jesus. Ensinou o diálogo, ensinou a amar, ensinou a esperar, ensinou a um filho a se comportar diante das tantas coisas, muitas e poucas, porque Jesus nasceu de uma família pobre, mas era um filho sempre obediente e que se contentava com aquilo que seus pais tinham dentro da sua casa. E era feliz. E era feliz com aquilo que seus pais lhe ofereciam. José é esse exemplo de marido que acompanhou sua esposa em todos os momentos da sua vida. Quando para Jesus nascer, José saiu para a sua cidade, e lá, quando Jesus vai nascer, ele está presente, na frente, puxando o jumentinho em que Maria estava montada, e é o primeiro a ver o Filho de Deus nascendo, e é o primeiro a adorar o Filho de Deus. Quando Jesus estava ameaçado de morte, ele sai às pressas pela madrugada para o Egito, para salvar a vida do seu filho, no maior cuidado da sua esposa e de seu filho. Quando Jesus fica no templo aos 12 anos de idade, José, ele procura, preocupado, e volta a Jerusalém para encontrar o menino. E lá ensina a criança, na fase já de adolescência, como se comportar como um bom filho. E então, diz a palavra de Deus, que Jesus era obediente aos seus pais. Tantas outras virtudes que José apropriou-se para poder ser um bom pai, porque nem qualquer um poderia ser o pai daquele que Jesus foi, do Salvador, e precisava ser mesmo um homem muito caprichoso nas suas coisas, para que pudesse educar o Filho de Deus, que é Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, como seria bom se todos nós olhassem para essas virtudes de José, e pudesse dizer: eu quero ser um pai igualzinho
o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ensinar os meus filhos como José ensinou o seu filho. Eu quero ser um pai exemplar, como José foi um pai exemplar para o filho dele. Eu quero ser um esposo exemplar, como José foi um esposo exemplar para Maria. José já era um homem maduro quando casou com Maria. E antes da idade, do tempo da vida pública de Jesus, José já havia falecido. Mas deixou seu filho com o ensinamento perfeito de um pai que queria ver o seu filho sendo como o pai, um exemplo de pai, que foi Jesus. E já há alguns dias eu venho sempre me perguntando, e às vezes me incomoda, e eu não sei onde está o erro, se realmente é um erro, uma falha, como acontece com a criação nos dias de hoje. Olhando para as redes sociais das crianças, adolescentes e jovens, se vê muitas frases, músicas, letras de músicas, principalmente deste campo do funk e algumas vezes do campo sertanejo, de algumas pessoas que não têm nem consciência muitas vezes do que está falando, e muito menos talvez a vida seja coincidente com aquilo que diz. Mas me parece que há uma grande mudança naquilo que os pais deveriam ser para os filhos. Eu não sei se é a consciência dos filhos, que a vida que já está um pouco mais acima dos ensinamentos do pai, a expectativa dos filhos que estão acima dos ensinamentos do pai, além dos ensinamentos do pai, ou se realmente os pais não estão muito preocupados em transmitir para os seus filhos um exemplo de uma paternidade como deveria ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muito estas frases dos status de jovens e adolescentes, dos stories, músicas, alguns funks, algumas letras, músicas sertanejas, e frases de alguns funkeiros ou alguns influenciadores da sociedade no campo da música. E não vejo nenhuma vez ali embaixo citando isto, o meu pai disse. Eu não sei se os pais não transmitem para os filhos com segurança este exemplo de que os filhos pudessem ver do pai o seu herói, o seu ensinamento, e pudessem dizer: o meu pai disse, se eu não trabalhar, eu não vou ser uma pessoa sucedida, bem-sucedida. Se eu não estudar, eu não vou ser uma pessoa bem-sucedida. Se eu não for um bom religioso, eu não vou ser uma pessoa bem-sucedida. Parece que os funkeiros ensinam melhor do que os pais. Parece que os funkeiros são mais exemplares do que os pais, porque eles citam muito mais como frases motivadoras dos funkeiros, dos sertanejos, do que dos seus próprios pais. Isso me preocupa. Isto me inquieta, porque eu não vejo citando seus pais. Será que os pais não são mais exemplos para os filhos? Antigamente, os pais ensinavam seus filhos, e eles tinham como maior exemplo o seu pai, em tudo o que fosse fazer, principalmente naquilo que era o melhor, na sua educação filial. Isso não é uma crítica, meus irmãos, mas é para que nós reflitamos, para que aqueles que estão começando a sua paternidade possam então transmitir para os seus filhos esta segurança e ensinamento do pai. Que o filho não tenha vergonha de colocar uma frase que o pai disse no lugar de uma letra, de uma música que não diz nada, não transmite nada,
mas na sensação que o filho tem, para ele é o melhor ensinamento. Rezemos, meus irmãos e irmãs, para que o Senhor nos fortaleça e a paternidade de cada um possa ser para o seu filho o exemplo que ele precisa para ser um bom homem, uma boa mulher, um bom esposo, uma boa esposa, um bom pai, futuramente uma boa mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.